Graça e paz, amados irmãos. Eu vou deixar aqui uma mensagem para as nossas vidas, para esse ano que está terminando e para o ano que está se iniciando. E eu quero falar na palavra de 1 Pedro 1, do versículo 3 a 8, que diz assim: Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem sequer são destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Realmente, né, meus amados irmãos? As palavras não podem descrever a alegria que nós estamos em aguardar o grande dia. É uma mensagem maravilhosa essa. É uma palavra abençoada, né? Terminamos esse ano de 2020. Foi um ano difícil, né, amados irmãos? Foi um ano triste. Foi um ano completamente delicado para todos nós. Foi um ano de muitas perdas, um ano de muito choro, um ano de muito medo, privações. Foi um ano de frustrações, um ano de luto, muitos lutos. Foi um ano que, se pudéssemos, apagaríamos da nossa memória, né? Um ano que mostrou a todos nós o quanto somos frágeis e pequenos, o quanto dependemos de Deus. Um ano que nos mostrou que sem Ele, sem Deus na nossa vida, nós não somos nada. Nós não somos nada, amados irmãos, pois alguns foram vencidos por um vírus, outros são vencidos por tantas outras enfermidades. Sem Deus nós não somos nada. Por isso o versículo começa com: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida e nos convida a participarmos de uma vida eterna. Ele quer nos levar para uma vida sem choro, por uma vida sem perdas, por uma vida sem medo, por uma vida sem privações, por uma vida sem frustrações,
e principalmente por uma vida sem lutos. Já imaginaram, amados irmãos, que paraíso é esse? E é isso que nos espera lá no céu. Essa é uma promessa feita pelo próprio Deus. Não sou eu que estou falando, não são os pastores que falam, mas é o próprio Deus que fala. E a Bíblia vai nos dizer para nós alegrarmos por isso, mas que agora, infelizmente, nesse exato momento, muito de nós estamos tristes e ficaremos por algum tempo até que Jesus venha. Ele não está nos enganando, ele está dizendo a verdade, que por algum tempo ficaremos tristes. Mas, amados irmãos, é mister que tudo isso aconteça para que se cumpra a profecia. E aí então poderemos retornar para a nossa morada eterna e desfrutar das bênçãos que o Senhor guardou para nós lá no céu. Já foi nos dito e revelado o que iremos passar, mas também já foi nos dito que o Senhor está e estará conosco. O Senhor precisa de mim e de você, amado irmão, para que a grande colheita que está se aproximando seja feita. Como sabemos, a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Senhor, envia-nos mais ceifeiros, Senhor. Envia-nos. Que esse ano que está chegando seja um ano de fortalecimento, que seja um ano realmente de busca, de intimidade, um ano em que teremos que aprofundar nossas raízes na rocha, porque senão, amados irmãos, não iremos suportar. Se as nossas raízes não estiverem aprofundadas na rocha, bem lá no fundo, irmãos, não iremos suportar, porque nós vimos esse ano um vírus como deixou o mundo abalado. Nós fomos abalados porque foi a primeira vez que passamos por isso. Nós fomos abalados, mas graças a Deus nós estávamos firmados em Cristo. Aqueles que estavam fora, sabe, voltou para os braços do Senhor. Teve aqueles também que resolveram sair por completo. Mas eu creio que o Senhor irá trazer um por um. O Senhor, Ele guardará a nossa mente e o nosso coração, pois veremos coisa que nunca vimos antes e tão pouco iremos ver novamente. O Espírito Santo tem nos direcionado e continuará nos direcionando, mas somente se eu e você permitir isso. Se verdadeiramente entregarmos as nossas vidas nas mãos dele, ele vai direcionar. Convide-o a começar esse ano ao seu lado. Convide-o a fazer parte do seu dia a dia. Amados irmãos, pois iremos precisar. O ano terminou, mas a nossa luta ainda não. A nossa luta está apenas começando, porque isso são apenas o princípio das dores de parto, né? Então, vamos nos amar, vamos nos armar de oração, vamos nos armar de jejum, vamos nos armar da leitura da palavra,
porque o Senhor diz: quem está santo, se santifique-se mais ainda, e quem está sujo, que suje-se mais ainda. Amém, amados irmãos? Estarei fazendo uma oração para que nós possamos nos entregar totalmente ao Senhor nosso Deus nesse ano que se inicia. Senhor, somos tão gratos por esse ano que passou. Somos tão gratos pelas dificuldades que o Senhor permitiu que passássemos, porque se não fossem por elas, talvez nem estaríamos hoje aqui. Somos gratos pela tua doce presença em nossa vida e dentro de nossos lares. Somos gratos por nos escolher. Somos gratos por nos trazer até esse grupo de refino. Refino esse que toda noiva de Jesus precisa passar. Olha, papai, dói, dói, mas se é necessário, que se cumpra a tua vontade e não a nossa. Que o Senhor nos fortaleça dia após dia, que o Senhor firme nossos pés na rocha, que o Senhor aumente a nossa capacidade de pensar, aumente a nossa sabedoria e discernimento para que o inimigo não venha nos enganar. Aumente a nossa visão espiritual. Dê-nos uma visão de águia para olharmos do alto. Nada de ficar com a cabeça baixa. Antes de nos apresentarmos como noivas de Jesus, lindas e adornadas, estaremos aqui como soldados e embaixadores de Cristo, proclamando a sua volta. Estaremos com os nossos lombos cingidos e acesas as nossas candeias. Louvado seja nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja nosso Redentor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Feliz Ano Novo, amados irmãos. E vamos amar mais as pessoas que estão à nossa volta. Vamos fazer a diferença. Vamos mostrar por que somos um povo separado, porque somos um povo chamado e escolhido por Deus. Vamos continuar com o nosso propósito por onde passarmos e que Deus abençoe a todos nós. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.